Animação com fotos de cidades brasileiras e fundo violeta. Parlamento Brasil. O tratamento de crianças e adolescentes com câncer recebe apoio de emendas parlamentares em Sergipe. Câmaras municipais da Paraíba se reúnem em João Pessoa para compartilhar experiências. Influenciadores digitais visitam o Senado Federal. Brasília recebe o Fórum Parlamentar do BRICS. Imagens projetadas no prédio do Palácio do Congresso. Que tal saber o que acontece nas casas que fazem as leis país afora? Afinal, é de lá que saem decisões que impactam a sua vida. É isso que a gente mostra aqui no Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Eu sou Andréa Alves e te convido para um giro. Animação na cor violeta e construção antiga ao fundo. Giro pelo Brasil. Receber um diagnóstico de câncer não é fácil para ninguém. Andréa Alves. Ainda mais quando envolve crianças e adolescentes. Poder contar com um tratamento humanizado faz toda a diferença para as famílias. Lá em Sergipe, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, GAC, oferece esse atendimento. Eles estão construindo uma sede nova e a obra conta com o apoio de emendas parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado. A adolescente Yasmin TV Vitória, de Alese. 16 anos, não sabe o que é uma vida sem o GAC. Desde o primeiro ano de vida, que ela é acompanhada pela entidade para tratar a anemia falciforme. Me ajuda Yasmin outras Victória, crianças também. estudante. E, acho que amor, carinho e, eles ajudam bastante. Isso a gente tem que ser muito grata por eles. Lohane Viana, de 16 anos, também tem anemia falciforme. E assim como Yasmin, o GAC também representa um apoio essencial para enfrentar a doença. O GAC representa para mim Lohane Viana, família, estudante. Né? Que desde nova eu sempre estive aqui, sempre fui acolhida, sempre fui muito bem acolhida, tanto por o Laifred quanto para os voluntários e pessoas que trabalham aqui. Há mais de 2 décadas, o GAC acolhe crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer e doenças hematológicas, oferecendo mais do que cuidados, uma rede de apoio e afeto para quem enfrenta uma das fases mais difíceis da vida. Mas a demanda aumentou e, com ela, o desafio: construir uma sede própria. Atualmente, a entidade Daniel funciona em Soares, 4 imóveis repórter. alugados e oferece gratuitamente transporte, alimentação, apoio psicológico e hospedagem para os pacientes e suas famílias. A nova sede deverá ampliar esse atendimento e ofertar ainda mais dignidade para quem enfrenta a doença. O projeto, que está sendo instalado no Centro Administrativo Augusto Franco, em Aracaju, terá 64 leitos, consultórios, auditório, brinquedoteca, farmácia, bazar e muito mais. O investimento depende de doações para se concretizar, como explica Fred Gomes, gerente de Relações Institucionais da entidade. Essa obra que vai Fred Gomes, muito, gerente de Relações Institucionais do GAC. É uma obra grandiosa, vai proporcionar um tratamento cada vez mais humanizado para essas crianças e adolescentes do nosso estado. É uma obra que gira em torno de 20 milhões, mas a gente está fazendo ela por etapa e a gente precisa muito, né, da colaboração, da ajuda. Então é uma luta muito árdua, muito difícil, mas que a gente não desiste. A gente está sempre buscando fazer projetos, participando de editais, que é muito importante participar dos editais, para que a gente possa angariar recursos, juntamente com as emendas parlamentares, com a ajuda da sociedade, para a gente poder ter o dinheiro para manter o que nós temos hoje, essa estrutura, e também ter um dinheiro sobrando para a construção da sede. A Assembleia também tem contribuído para a entidade. Só neste ano, o GAC deverá receber R$ 625 mil em emendas parlamentares, destinadas por deputados estaduais. O gesto reforça a importância da união entre a sociedade e o poder público para transformar vidas. As emendas, elas são assim, super importantes. Hoje até me perguntado quanto isso representa, né, para o trabalho aqui da instituição. E eu disse que representa em torno de 50%. Né, do que hoje nós temos de gastos aqui. Então
por isso que é muito importante essas emendas. A gente faz um planejamento de visitas aos gabinetes, né, de cada parlamentar aqui do nosso estado. Inclusive, a gente vai 2 vezes ao ano em Brasília, né, visitar os gabinetes também dos nossos parlamentares lá em Brasília, mostrando os projetos, mostrando os custos e os gastos que nós temos hoje aqui na instituição e a importância deles se somarem a esse projeto. E essa contribuição ajuda a devolver sorrisos e manter sonhos. O GAC hoje é um porto seguro para dezenas de crianças, adolescentes e também para 152 famílias atendidas de forma direta. A técnica de enfermagem Eliane Santana conhece bem esse carinho. Mãe da jovem Maria Heloísa, ela encontrou na instituição a força necessária para um momento difícil. Se eu não tivesse essa rede de apoio, Eliane Santana, técnica em enfermagem. A gente, quando recebe um diagnóstico desse, a gente fica muito abalado, sem estrutura nenhuma. A gente não sabe, assim, que terreno está pisando, apesar de eu ser técnica, mas, assim, uma coisa que não vinha muito no meu cotidiano. O acolhimento, desde psicólogo, serviço social, me acolheram muito bem, Fred e Ula, são as pessoas, assim, que me receberam e a gente se sente acolhido de verdade. E mais do que apoio, no GAC, os jovens atendidos encontram uma família. O GAC para mim significa Maria família, Heloísa, sinto muito estudante. acolhida. Com amor, solidariedade e o apoio da sociedade, o GAC segue a sua missão: garantir o direito à vida com mais qualidade e cuidado. Lei do Amazonas combate fraudes contra idosos. João Pessoa promove o 2º Encontro Paraibano de Câmaras Municipais, uma oportunidade para compartilhar experiências. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Amazonas. O número de idosos vítimas TV de fraudes é cada vez maior no Amazonas. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado mostram que os crimes de maior incidência contra os idosos envolvem furto, estelionato, ameaça, roubo e injúria. O número crescente de crimes Mariana contra Rocha, idosos repórter. no Amazonas chamou a atenção dos parlamentares e foi tema de discussão na Assembleia Legislativa do Amazonas. Esses números levaram o deputado comandante Dan a criar um projeto que virou lei em defesa desse público vulnerável. A Lei 7.128 de 2024 exige assinatura física ou uma verificação de segurança mais rigorosa, como biometria ou geolocalização, por exemplo, para qualquer contrato de crédito feito por telefone ou internet com idosos acima de 80 anos. A legislação também manda informar todas as condições do empréstimo ou do desconto antes do idoso dar o aceite, além de obrigar a entrega de uma cópia do contrato de crédito com penalidades para quem desrespeitar os requisitos. Até recomendo Deputado que os estadual, comandante façam, Dan, o uso Podemos, desta lei para autor poder da lei. buscar o reparo, né, daqueles idosos que foram aí prejudicados com essa fraude no INSS, mas ela vale para qualquer outra situação em que idosos estejam sendo demandados ou procurados para que façam aí algum tipo de acordo ou tenham empréstimos que teoricamente seriam benéficos, né, vantajosos para os idosos e que na realidade não são bem assim. A legislação pretende impedir que idosos a partir de 80 anos sejam vítimas de golpes, principalmente na Previdência, já que exige procedimentos de segurança. A lei ainda aguarda a regulamentação por parte do Executivo Estadual. João Pessoa. Mais de 1.500 TV pessoas Câmara João participaram Pessoa. do 2º Encontro Paraibano de Câmaras Municipais, realizado no Centro de Convenções em João Pessoa. Reportagem, O Rosângela evento, promovido Marques. pela Câmara Municipal da capital, reuniu representantes de 177 municípios da Paraíba, o equivalente a mais de 70% das cidades do estado. Além de visitantes de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Mato Grosso e São Paulo. O encontro teve palestras do prefeito Cícero Lucena e do governador da Paraíba, João Azevedo, sobre estratégias voltadas ao desenvolvimento das cidades
e do Estado. Eu acho que Cícero Lucena, PP, prefeito de João Pessoa. Experiência, pelo conhecimento daqueles que estão dando palestra, no aprimoramento das nossas responsabilidades e dos nossos deveres. João Azevedo, PSB, governador da Paraíba. Desenvolvimento. E é verdadeiramente a função do Estado, a função de uma prefeitura, através do seu plano diretor, através dos planos, dos projetos que tem, produzir e gerar desenvolvimento. O encontro virou palco de discussões sobre transparência, gestão pública e inovação nos legislativos. O segundo dia do evento foi marcado por painéis sobre tecnologia, inteligência artificial e participação cidadã. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, trouxe uma reflexão sobre a conexão entre o legislativo e a sociedade. Hugo Mota, republicanos, presidente da Câmara dos Deputados. Cumprem na nossa sociedade, exercendo um papel de muita relevância, principalmente reivindicando aquilo que a população que mais precisa cobra desses representantes e, com certeza, eles são as vozes que representam esse sentimento junto ao Poder Executivo, junto à sociedade civil organizada. Representantes do Senado também participaram das exposições. Tadeu Expósito, do Núcleo de Mídias, falou sobre redes sociais e comunicação institucional. Alisson Bruno, coordenador do E-Cidadania, apresentou o uso da inteligência artificial no processo legislativo. E Nilo Amaro, do Interleges, destacou programas de apoio aos legislativos municipais. Porque hoje Tadeu Expósito, Núcleo de Mídias do Senado Federal. Que ele conheça o trabalho dos parlamentares e das casas legislativas, a gente não pode dispensar essas ferramentas, né, de mídia social, essas plataformas digitais, porque é onde as pessoas estão, com o celular na mão todos os dias consumindo conteúdo. Quem está aqui vai Alisson Bruno, programa E-Cidadania do Senado Federal. 13 anos de vida no Senado Federal, nós temos muitos participantes, alguns milhões de usuários no Brasil e recentemente passamos a utilizar a inteligência artificial para melhorar o nosso trabalho, melhorar as ferramentas, dar mais possibilidade de participação para o cidadão. Nilo Amaro, Instituto Legislativo Brasileiro. Para troca de experiências, mas também para que a gente consiga, uma vez conversando com presidentes de câmaras municipais e vereadores, a gente consiga informar e convencê-los a usar mecanismos que podem efetivamente fazer com que a Câmara progrida no sentido de fazer uma boa legislação, gastar menos dinheiro, ou seja, ser mais razoável no gasto do dinheiro público, oferecer mais para a sociedade e principalmente com a sociedade. Além das palestras e da troca de experiências, o encontro também rendeu acordos importantes. A Câmara Municipal de João Pessoa assinou um termo de cooperação técnica com a Câmara de Cabedelo para estender a transmissão da TV Câmara da capital para municípios da área metropolitana. A Câmara Municipal vai Dinho Dausley, PSD, presidente da Câmara Municipal de João Pessoa. Região metropolitana aqui, que são círculos vizinhos de João Pessoa, tenham também uma TV em seus municípios. É bastante importante. Gerson Castro, presidente da Astral, Associação Brasileira das TVs e Rádios Legislativas, esteve presente e falou sobre os caminhos para a criação de veículos públicos de comunicação. Para uma associação Gerson de Castro, presidente da Astral. De televisões e rádios legislativas, a gente congrega de emissoras de cidades e estados grandes a estados menores. E essa troca de experiência, essa proximidade, essa política de aproximação é muito importante para a gente fortalecer não só emissoras que já são muito atuantes, como a TV Câmara de João Pessoa, mas também ajudar no fortalecimento da política de interiorização. O segundo encontro paraibano de câmaras municipais superou a marca de 1.600 participantes e consolidou João Pessoa como polo de integração e fortalecimento do Legislativo Municipal na Paraíba. Bastante importante, e a Câmara Municipal de João Pessoa, todos que fazem parte, fica de parabéns aqui, agradecendo a todos o envolvimento desse mega evento. Animação na cor violeta e o Palácio do Congresso ao fundo, direto do Congresso. Que tal aproximar influenciadores digitais dos representantes do poder aqui em Brasília? Será que dá liga? Será que ajuda a democracia? Vamos ver o que dizem os criadores de conteúdo que vieram conhecer os bastidores do Senado Federal. Diversas imagens aéreas do Palácio do Congresso. O Palácio do Congresso Nacional era novidade para a maioria.
Pessoas em fila para entrar no Palácio do Congresso. Vídeos. Pausa para fotos. São produtores de conteúdo de vários estados do Brasil produzindo no Palácio do Congresso Nacional. Quando a gente está do lado de lá, Maíra Medeiros, influenciadora. Quando a gente vem para cá, conhece os lugares, vê a grandiosidade de tudo, vê as pessoas trabalhando, enfim, é um outro olhar que a gente tem para tudo isso. É uma magia, acaba sendo uma magia, né, que a gente vê como o nosso país ele está sendo comandado, ele está sendo levado por essas pessoas, está sendo discutido. Teve recepção na sala da presidência do Senado, com direito a fotos com os presidentes do Senado e da Câmara. Essa interação. Fábio Ortega, médico e influenciador. Dá uma sensação de responsabilidade para nós mesmos. Então, olha, eu estou sendo aqui, fazendo essa intermediação, isso aumenta a minha responsabilidade como criador e como influenciador das pessoas do Brasil. Passeio pelos gabinetes dos senadores com bate-papo com a senadora Leila. E qualquer minutinho era tempo para geração de conteúdo. A gente está também Rafaela Lima, influenciadora. Com a nossa comunidade, o que a gente está aprendendo aqui, vendo, né? Muitas coisas que a gente vê de longe na TV, então a gente agora vendo de perto como funciona. Muita gente está abrindo as portas, explicando o que faz. A gente está traduzindo isso com a linguagem mais simples para o nosso público, né? 9 influenciadores digitais de vários estados do Brasil que alcançam milhões de seguidores, falando sobre os mais diversos temas, conheceram também os plenários da Câmara e do Senado. A visita é parte do projeto Diálogos com o Poder, uma parceria da ONG Redes Cordiais e o YouTube. De uma visita como essa, Ticiane Oliveira, como esse, repórter. podem surgir resultados incríveis. O principal objetivo é usar a influência desses criadores para tornar os temas que são comuns aos poderes públicos mais acessíveis à comunidade. Como a gente quer Clara Becker, diretora executiva da ONG Redes Cordiais. A gente faz questão de ter um grupo sempre muito diverso, muito heterogêneo, né, para conseguir garantir que a gente está falando com diferentes cantos do Brasil, para ter essa capilaridade através deles, né? Então, sempre prestando atenção em diversidade regional, de gênero, de raça, de focos, de eixos temáticos, para a gente pegar esses diferentes nichos da população que eles conseguem alcançar. Influenciar os influenciadores para que eles exerçam uma influência mais positiva, mais responsável e que ajude, né, a qualificar o debate público que hoje acontece nas redes sociais. Com essa aproximação, a gente pode Senadora Leila Barros, PDT, Distrito Federal. Que o político não é empático, o político não tem sofrimentos, que o dia a dia dele é só de acordos. E, na verdade, não é. Muitas vezes é de muita entrega, de um sofrimento que é um pouco velado, porque a gente tem que manter aquela força para o nosso dia a dia. E o plenário da Comissão de Constituição e Justiça, com rostos nada conhecidos no meio político, mas bem familiares no mundo digital, foi o cenário para que esses multiplicadores aprendessem mais sobre o poder público. Foram apresentados vários programas do Senado Federal, como o de combate à desinformação, a interação entre a comunidade e o legislativo, inclusive durante as audiências e sessões, o programa Jovem Senador, que traz jovens de todos os estados brasileiros para legislar todas as iniciativas sociais do Senado Federal. Uma imersão que promete. Escutar as demandas Rogério da gente, Vilela, influenciador. Como funciona essa relação com o poder. Porque eu sempre estive em Brasília, mas nunca entrei nos prédios. E você vendo de dentro aqui a sensação é diferente, realmente. Que essas pessoas Ilana Trombica, diretora-geral do Senado Federal. Tradutores do mundo, numa linguagem simples, para outras pessoas que dão a eles esse crédito. E se eles puderem traduzir esse outro lado do Senado tão bem feito, eu tenho certeza que vai facilitar a imagem e a aceitação do Senado e da política para todas essas milhões de pessoas que os elegeram como mediadores. Diversas imagens de pessoas tirando foto e conhecendo o prédio do Palácio do Congresso.
A animação com estátua do profeta Isaías de Aleijadinho em Congonhas, Minas Gerais. Vitrine. O Palácio do Congresso Nacional foi sede em junho do 11º Fórum Parlamentar do BRICS. Representantes dos poderes legislativos dos países membros e também de nações parceiras vieram a Brasília debater, entre outros assuntos, cooperação em saúde, inteligência artificial, mudanças climáticas, comércio e finanças, paz e segurança mundial. Durante a noite, o prédio recebeu uma projeção de imagens alusivas ao encontro. A abertura oficial do TV Fórum Câmara. Parlamentar do BRICS teve recepção solene para os chefes das delegações. Ao todo, 180 parlamentares estrangeiros participaram. Os anfitriões foram os presidentes da Câmara e do Senado, deputado Hugo Mota e senador Davi Alcolumbre. Na foto oficial, ficou evidente a diversidade étnica e cultural do BRICS. Parlamentares dos 11 Cassiana países Tormin, membros do BRICS repórter. vieram a Brasília discutir questões de interesse do Sul global e também do planeta como um todo. Contando com as delegações convidadas, parlamentares de 16 países marcaram presença aqui no Congresso Nacional. Ali Al-Nuaimi, chefe da delegação dos Emirados Árabes, afirmou que a parceria entre os países deve respeitar princípios e buscar o interesse coletivo. Você vê o sucesso do grupo Ali ao criar um Al-Nuaimi, ambiente onde chefe muitos da países divisão pedem para parlamentar aderir dos Emirados por causa de Árabes suas Unidos. conquistas. Esta é a importância de continuar a trabalhar com princípios, com engajamento internacional e regras que nos tornam parte da comunidade internacional. Devemos estar fundamentados em princípios, não em interesses que podem servir a um país e representar um desastre para outros. O Fórum Parlamentar é feito de solenidades, debates, mas também de encontros. A troca de experiência é a tônica do evento, como afirmou a deputada delegada Catarina, do PSD de Sergipe. A deputada destacou que muitas questões são comuns aos países, inclusive nas pautas femininas. Nós falamos sobre Deputada a questão da Federal inteligência delegada artificial Catarina, e de como ela PSD afeta Sergipe, as mulheres, Câmara dos de como Deputados nós do Brasil. podemos criar marcos legais para a prevenção de crimes através da internet, através da inteligência artificial, de como ainda está longe a inclusão digital das mulheres, de como nós mulheres ainda somos minoria quando se fala em ciência e tecnologia. O deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, coordenador pela Câmara do Fórum Parlamentar do BRICS, afirmou que a parceria dos países do Sul global é estratégica e pode ter reflexos econômicos e sociais positivos, além de interferir na geopolítica mundial. Deputado federal Fausto Pinato, PP São Paulo, coordenador na Câmara do Fórum Parlamentar do BRICS. Agora, o BRICS se tornou só apenas um bloco econômico. Diante das telas atuais, das posições atuais do presidente americano, isso faz dos BRICS, inclusive, elevar muito mais, não só o Banco de Desenvolvimento, mas discussões como soberania, né? A ordem nova, a ordem mundial. Nós precisamos parar de cair nesse conto de fada de Hollywood. Cada país define o que é melhor para ele. Imagens de bandeiras de diversos países sendo projetadas no prédio do Palácio do Congresso à noite. Projeção no prédio do Palácio de uma criança soltando uma pomba branca. Projeção de uma mulher negra assoprando folhas de livros. Projeção com escrita Investimentos e Inovação Financeira. Muito lindo, né? Bom, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil, youtube.com/TV Senado. Visitantes do Congresso no Parlamento Brasil. Na nossa escola tem Sérgio projeto Lopes, professor, chamado Ética e Campinas, São Cidadania, Paulo. Que sempre no início do ensino médio nós trazemos os alunos da primeira série para fazer um estudo e conhecer toda a estrutura política do nosso país. Visitamos o Congresso, Palácio do Planalto, o Supremo, além de outros pontos turísticos da cidade, inclusive uma região administrativa para fazer o contraponto com o centro de poder. Hoje nós vamos visitar Ceilândia, por exemplo.
e nós acreditamos que isso ajuda na formação cidadã dos nossos alunos. Hoje a gente quer que eles tenham uma dimensão mais real daquilo que muitas vezes eles só veem pela televisão. Então nós queremos que eles possam ter uma vivência de perto, próxima da realidade do que é fazer política e não apenas estudar dentro da sala de aula. Foi maravilhoso ver. Júlia Vivas, advogada, Paulo Afonso, Bahia. Como as coisas são distribuídas. É bom ter essa noção, principalmente memória dos últimos anos, do que nós passamos. Então é maravilhoso conhecer também uma parte da história da democracia do nosso país. Eu sou advogado, né? Sou Igor Carvalho, advogado, Guarulhos, então, São Paulo. Para mim é a realização de um grande desejo. Acho que como todos os advogados têm esse desejo, essa vontade de estar aqui hoje, né? A sensação de estar aqui, né? De ser um advogado ativista que defende a lei, né? Dos meus clientes e ver onde tudo acontece, da onde nasce, né? É muito importante para mim e me dá mais vontade, mais força ainda para continuar lutando pelos direitos dos meus clientes. Muitas vezes observamos pela Juliana Martins, professora, Novo Repartimento Pará. Deputados, o Senado, e não temos essa dimensão de como funciona tudo aqui. Então, tivemos essa percepção de que era necessário trazer os nossos alunos. Os alunos ficaram encantados com todo esse processo e pretendemos voltar em breve com essa turma e outra turma também. As obras de arte são sensacionais, mas o funcionamento mesmo da casa chama muito a atenção, né? Por essa distância entre o telespectador e a parte física ao vivo mesmo. É sempre uma alegria eu me sentir Davidson feliz, Beethoven, honrado, empresário, Belo Horizonte, Minas Gerais. As maiores decisões que influenciam milhões de pessoas são tomadas aqui, então eu me senti honrado de estar nesse local. Os deputados que nós votamos, os senadores que nós votamos, eles estão aqui. Então é muito importante a gente conhecer a casa dessas pessoas que nós colocamos aqui. Os créditos entram em tela. Enquanto isso, ao fundo é exibido o plenário do Senado. TV Senado 2025.